Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Amém, igreja? Aleluia! Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Ela é viva, é eficaz, ela é transformadora. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela traz a cura, ela salva o perdido, ó Pai. Fala o coração de todos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Amados, a nossa alma tem sede de Deus. Ela tem sede de Deus. Aleluia. Ela tem sede, a Bíblia diz, sede do Deus vivo. Aleluia. Você tem uma alma aí, né? É um dos temas da nossa escola de discípulo, né? Pela manhã que nós ministramos, que foi ministrado aqui, sobre a alma. Há pessoas que pensam que tem só o corpo, que não tem alma, que só alimenta o corpo, e não pensam em alimentar a sua alma, o seu espírito. Mas um corpo sem alma é um defunto. E você não é um defunto. Você é um ser que se movimenta, que tem uma alma aí, e que tem um fôlego de vida. O sopro do Senhor está sobre a tua vida. Então trate de alimentar não só o seu corpo, mas alimentar também a sua alma, em nome de Jesus. Amém, amados? A Bíblia diz que a nossa alma tem sede de Deus. E essa alma, ela é fundamental para que você possa, alimentando-a, você possa herdar a vida eterna. Jesus então traz essas palavras. E ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Porque Jesus tem a água da vida eterna. O nosso corpo um dia vai perecer. O nosso corpo vai terminar. Isso é um fato. Que chega um momento que a nossa vida termina. E todos nós sabemos muito bem disso. A Bíblia diz que a vida do homem é 70, 80, o que passa disso é canseiro e enfado. Mas Deus não te projetou para viver somente 70, 80 anos. Você foi projetado para viver eternamente. E viver bem. Porque lá em Apocalipse 21 diz que a vida que o Senhor projetou para nós, a vida eterna, será em um outro lugar, onde não haverá mais morte nem pranto. A Bíblia diz que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E o Senhor nos projetou para isso, irmão. Não se engane. Alguns irmãos já passaram para o Senhor. Recentemente, uma pessoa tão querida, a Iraci, irmã Iraci, partiu para o Senhor, Laurinda partiu para o Senhor. E já desde o tempo que eu estou aqui em Uberaba, não vou citar mais nomes, porque eu posso falhar e esquecer alguém. Mas tantos que eu tive na casa deles, já não estão mais aqui. Mas Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então precisamos alimentar a nossa alma. E ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. E diz mais: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém, amados? Aleluia. A palavra de Deus, a Bíblia diz que é como mel ao paladar. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. A
palavra de Deus, ela é doce como mel. E o Senhor tem nos ministrado. Mas eu quero trazer para os irmãos uma palavra, a fim de que nós possamos compreender melhor esse texto. Saiba de uma coisa: por mais belo que sejam aos olhos, e por mais saborosa ao paladar, nada se compara com a delícia da presença de Deus. Há um mover sobrenatural nesse lugar. Eu cheguei aqui 5h35. E quando eu entrei aqui, tinha uma atmosfera, uma presença de Deus, assim, algo inexplicável, irmão. E eu falei, esse ambiente está tomado pela presença do Senhor. E a gente sente isso no ar. E vim para o meu lugar, e o pessoal do louvor estava terminando o ensaio. E o ensaio parecia mais um momento de adoração. E na verdade era. O mundo espiritual existe, irmãos. E você tem uma alma que precisa ser alimentada. Quantos se focam muito mais nas coisas da terra? Nos anseios de conquistar, de ficar rico, de ganhar dinheiro. Quantos até têm mais empolgação com o seu time de futebol do que com a sua fé em Jesus? E chega a ser triste isso. Porque o que importa para nós é a nossa vida na presença do Senhor. É o nosso crer no Senhor. Quem crê em mim, disse Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É na presença de Deus, a Bíblia diz que existe plenitude de alegria, irmão. Plenitude, alegria completa, você só vai encontrar na presença do Senhor. Porque a obra de Deus, ela é perfeita, ela é completa. Quando nós cantamos aqui, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. E a gente percebe que o ambiente se torna ainda mais cheio da glória do Senhor. Porque foi na cruz que a minha vitória, a sua vitória foi conquistada. Foi ali na cruz que Jesus venceu o diabo. Foi ali na cruz que o Senhor consumou a nossa vitória. Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. A obra foi feita completamente, amados. O pecado é atraente e sedutor, mas isso só acontece quando perdemos de vista a excelência de Cristo. Quem está ligado em Cristo não tem vontade de pecar. Porque Cristo está conosco em todo lugar. Quem está de joelho não tropeça, irmão. Quem está ligado na videira, que é Cristo, ele vence o pecado facilmente. Porque ele está cheio, está transbordando da glória do Senhor. Quando nós contemplamos Cristo em sua beleza, e quando nós temos uma percepção da majestade, da glória do Senhor, então as coisas desse mundo se tornam insignificantes. Por isso que você precisa se envolver, alimentar a sua alma. E quando você se envolve, quando você está cheio da presença do Senhor, nada mais é importante ao seu redor. Às vezes a pessoa veste uma roupa bonita e tem todo o cuidado para não sujar. Às vezes se cuida da sua maquiagem, as mulheres fazem isso.
Mas de repente o Senhor toma aquela pessoa e ela começa a chorar. E aquela beleza do cuidado vai ficando todo borrado. Mas isso não é vergonha nenhuma. Porque a glória de Deus é incomparavelmente melhor. E às vezes a pessoa se ajoelha e suja a sua roupa. Mas isso não é importante, porque a glória do Senhor tomou aquela pessoa. Porque, de fato, é isso que tem valor. Esse texto que nós lemos, e eu vou repetir o texto. Disse Jesus: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Esse texto, amado, é o convite da graça de Deus. Quem tem sede, venha a mim, disse Jesus. É o convite da graça do Senhor. É o Senhor te convidando, não importa a circunstância, não importa o momento ruim que você esteja vivendo. Ele está te chamando, venha, beba de graça da água da vida. Uma vez Jesus estava entrando em Samaria, e aí ele viu uma mulher que estava ali no poço, tirando água para beber. Havia muita rivalidade no meio daquele povo. E os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus, que era judeu, sendo judeu, chega ali e tem uma mulher samaritana tirando água. E Jesus não tinha um recipiente para tirar água. E ele falou para a mulher: dá-me água para beber. E ela falou assim: mas como sendo você judeu, está conversando comigo que sou de Samaria? E você está me pedindo água? E Jesus disse: se você soubesse quem está falando com você, mulher, você me pediria e eu te daria água viva. Quem tem sede, vem a mim e beba. Mas se você não tiver sede de Deus, se você não desejar, você pode ficar numa sequidão espiritual. Esse texto é um convite da graça. Era a festa dos tabernáculos. Era uma festa dos judeus, era uma festa de alegria que os judeus realizavam anualmente. E naquela festa, o povo vinha de longe para Jerusalém. Traziam tendas, armavam tendas, ficavam uma semana ali festejando. E o texto diz que no último dia da festa, Jesus se levantou e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. Jesus sempre nos surpreende, né? No último dia da festa, Ele nos surpreende. E surpreendeu aquele povo. Então quero que você olhe um pouquinho para esse texto e compreenda como ele é maravilhoso. O texto começa dizendo: se alguém tem sede. Se alguém significa que o Senhor não faz acepção de pessoas. Quem quer que seja. Se alguém tem sede, quem quiser, de todas as nações, de todos os reinos, de todos os povos, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quantas vezes você tem o seu ciclo de amizade? A gente vê muitos grupos em todos os lugares.
Mas o Senhor não. O Senhor recebe todos aqueles que vêm a Ele. Você não seria capaz de levar uma pessoa, um traficante, vou usar aqui talvez uma das piores, e levaria para dentro da sua casa? Ou um desconhecido? Na verdade, praticamente ninguém faria isso. Mas Jesus chama a qualquer um deles. Não importa quem seja, não importa a situação que a pessoa esteja, o convite é para todos, é um convite gracioso, é universal esse convite. Se alguém tem sede, venha a mim. Segundo lugar, esse convite é para um relacionamento pessoal com Cristo. Se alguém tem sede, ele diz, venha a mim. Repete comigo, venha a mim. Jesus diz isso. Primeiro ele fala, se alguém tem sede, depois ele fala assim, venham a mim. Ele chama para um relacionamento pessoal. Os irmãos estão entendendo, amém? Para uma intimidade. Deus quer intimidade conosco, irmão. Deus não quer pessoas religiosas. Deus não quer pessoas descompromissadas. Ele quer um relacionamento, Ele quer que você se aprofunde. Que você saia das águas rasas e vai para uma água profunda com Ele. O convite da graça, primeiramente, é se alguém, ou seja, Ele não faz acepção de pessoa, e depois Ele diz, venha a mim. Em terceiro lugar, o convite de Jesus é para que você possa beber da água da vida. Não só apenas conhecer Jesus. Irmão, nós temos uma tendência religiosa no nosso país muito grande. Uma tendência da religiosidade. E as pessoas são religiosas, e elas passam na frente de algum templo e fazem o sinal da cruz. Lá no casamento da Loriele e do Lucas, o pastor Kleber estava fazendo casamento, e no final ele abençoou o casal e falou, eu abençoo vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A maioria fizeram assim. Que é aquela religiosidade, né, que você e eu já fizemos também. Mas não basta algo exterior, irmão. O Senhor quer te chamar para um relacionamento profundo, para você beber da água da vida. Não é algo superficial. Não é algo somente para um grupo seleto, não. Se alguém, quem quiser, venha a mim e beba. Em quarto lugar, o convite da graça é condicional. Por quê? Se alguém tem sede. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se me buscardes de todo o vosso coração, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quantos têm tido sede de Deus aqui? Levanta a sua mão e diga graças a Deus. Aleluia. Porque depende da nossa posição, do nosso posicionamento. Nós nos colocarmos na compreensão do que é essa graça de Deus. E em quinto e último lugar, ele diz, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O convite é para que possamos crer no Senhor.
Eu disse aqui há 2 semanas que o pior pecado de alguém é a incredulidade, irmãos. Porque crer no Senhor significa eu me submeter à sua vontade. Crer no Senhor significa reconhecê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Todo mundo quer receber Jesus como Salvador. Eu já fiz cada tipo de velório, irmão, vocês nem imaginam. Eu já visitei pessoas em hospitais em estado terminais. Que quando a pessoa já está no estado terminal, que os médicos já desenganou a pessoa, aí alguém fala assim: pastor, o senhor podia ir lá orar? Eu queria pedir que o senhor fizesse uma oração de confissão, para que fulano, meu tio, minha tia, meu pai, minha mãe, meu irmão, seja salvo. Já fiz oração que a pessoa estava quase que em coma. E eu peguei na mão da pessoa e disse: se você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, aperte minha mão. E fiquei esperando aquele aperto de mão. Aguardando uma reação da pessoa. Deus não quer que nós o sirvamos somente no final da nossa vida, como o ladrão da cruz. Deus quer que você sirva a Ele em vida, em saúde, na sua juventude, irmãos. Porque o verso 38 diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ou seja, esse rio, essa água do Senhor vai fluir de você para o mundo. Eu pensei que a gente ia ter 25 visitantes aqui hoje. A Estela falou assim: pastor, quantas lembranças? Falei: faz pelo menos umas 25. Se faltar, a gente repõe depois. Não conseguimos no êxito, mas louvamos a Deus por essas pessoas que hoje foram convidadas e são especiais para o Senhor. Mas Deus quer nos levar muito mais além, irmãos. Porque quem crê nele, do seu interior, vai fluir rios de águas vivas. Nós vivemos dias, irmãos, em que as pessoas estão indiferentes ao Evangelho. E nós somos a geração de hoje, a geração da vez. Eu perguntei esses dias no Gessel, eu perguntei assim para uma irmã lá, para um irmão também, perguntei assim: você sabe o nome da sua avó ou do seu avô? Aí falou o nome. Muito bem. Você sabe o nome da sua bisavó? 10% acertou. Você sabe o nome da sua tataravó? Aí pronto. Nós não conhecemos muito sobre as gerações passadas, a não ser alguns relatos de livros que nos trazem histórias, mas nós não sabemos muito. Mas gerações vieram, e mais de 20 gerações, avô, bisavô, tataravô, pentavô, hexavô, septavô, octavô, nonavô. Gerações passaram, irmão, e o Evangelho chegou a nós. A palavra de Deus está viva, irmãos. Há uma presença de Deus nesse lugar, irmãos. Há uma geração de jovens, de crianças que são adoradores.
Você entra ali naquela igreja da criança aqui embaixo. E a gente fica admirado de ver aquelas crianças adorando o Senhor. Estão sendo formadas para serem verdadeiros adoradores do Senhor. E nós adultos somos exemplo para eles. Precisamos formar uma geração, porque talvez em pouco tempo, em médio tempo, muitos de nós já vamos partir. E eles vão ficar aí. Esses dias eu vi crianças tão pequenas e pensei, gente, daqui 10, 12 anos, eles vão ser os adolescentes, os jovens, que vão estar aqui no louvor, que vão estar aqui adorando, como a gente viu esse ministério tão lindo louvando o Senhor hoje, irmãos. Mas daqui a 15 anos, talvez alguém vai falar, não quero mais, eu já estou envolvido em outro ministério, já estou no ministério disso ou daquilo. E alguém que mudou para longe, veio em Uberaba visitar a sua família, 15 anos depois. Aí fala assim, quem é aquele menino lá? Ah, aquele é o Vitor Júnior. A mãe ficou bobinha agora, né? É a Bia. A Bia já está daquele tamanho. Que a pessoa às vezes viaja e acha que volta e continua criança, né? Eu mesmo quando eu fui pastor na Bahia, depois eu voltei para Uberlândia. Eu vinha sempre de férias e aí alguém me convidou para pregar numa das igrejas que a gente fundou ali em Uberlândia. E aí veio uma mocinha, mais ou menos uns 11 anos. Oi, pastor, me deu aquele abraço. Eu falei, paz do Senhor, tudo bem, pastor, graças a Deus, que bom ver o Senhor. Virou as costas e foi embora. Entrou para a igreja, para o templo. Ela tinha me abraçado lá na calçada. Aí eu olhei e falei assim, não faço ideia quem seja. Aí disfarçadamente, que a gente fica disfarçando para querer, né, achar que o tempo não passa. Aí eu perguntei para alguém, quem que é aquela mocinha lá? Como é que é o nome, amor? Esqueci. Lembra não aquela? Porque a gente fica emocionado de falar e às vezes, né? A Lívia. Aquela é a Lívia, filha da irmã fulano. Eu falei assim, mas ela é pequenininha. Lógico que ela não está pequenininha, né? O tempo passa. Então nós precisamos deixar fluir esse rio de água viva, irmãos. Deus tem um propósito, foi Jesus quem falou. Quem crê em mim, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Então nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas estão indiferentes ao Evangelho. Escute isso. Muitos deixam de buscar o Deus da bênção, mas querem as bênçãos de Deus. Isso acontece, irmão? Querem as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Muitos trocam o Criador pela criatura. Amam mais o seu filho do que a Deus. Ixi, pastor mexeu agora numa área. Mas você deve amar a Deus acima de tudo, até mesmo além do seu filho tão querido. E Deus quer ver isso em nós, irmãos. Muitos trocam o doador pela dádiva que ele dá. Vivemos uma geração que muitos estão construindo a sua própria torre de Babel. Mas eu sei que aqui tem adoradores do Senhor. E que você possa amá-lo de todo o seu coração. Apesar disso, nós temos o Espírito Santo falando conosco. A Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
A fé é a sua maior conquista, sua maior riqueza. A fé em Jesus. A decisão de servir ao Senhor é a maior riqueza que você tem. Às vezes a gente conquista uma coisa, né? Mas sempre, irmãos, o homem vai ser insaciável pelas coisas da terra. O cara fala assim, nossa, troquei um carro agora comprei o carro do meu sonho. Daqui 5 anos ele fala assim, queria comprar aquele carro. Ele constrói uma casa bonita, aí fala, não, essa aqui é a casa. Aí fala, essa casa está faltando isso, está faltando aquilo. Esse dia eu fui visitar uma casa, e aí a pessoa falou assim, mas eu não estou satisfeito com isso, eu não estou satisfeito com aquilo. Eu falei, meu Deus. Vai ser sempre assim, não é, irmãos? O homem sempre insaciável, mas aquele que beber da água da vida, você vai matar a sua sede para sempre, irmãos. E Jesus fala, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. E eu quero terminar essa palavra, vou pedir ajuda da mídia. E nós vamos ler aqui alguns textos que falam da importância de você crer no Senhor. O primeiro texto eu quero que projete aqui para nós, Marcos, não sei porque eu acho esse nome tão bonito, Marcos 16:16. Marcos 16:16. Veja o que diz esse texto, irmãos. Esse texto vem para selar essa palavra, e eu quero que essa palavra, ela fique no seu coração, de uma forma sólida. Não só que um momento. Eu quero que domingo que vem você fale assim, não, eu estou lembrando daquela palavra que o pastor falou, porque ele me mostrou. Marcos 16:16. Eu espero. Mandar esperar. Aleluia. Quem crer e for batizado será? Mas quem não crer, deixa o texto aí para nós. Está escrito, irmão. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. É uma outra versão que diz, quem não crer já está condenado. Você precisa cultivar o crer. Não o ver, mas o crer. Você precisa de crer, muito mais do que ver. Porque através do crer, você vai ver. Marcos 9:23. Veja o que diz o texto, amados. Marcos 9:23. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Cultive a sua fé em Jesus. Cultive a sua fé, que a sua alma esteja na presença do Senhor. Cultive, porque é a sua maior riqueza. Romanos capítulo 10, verso 11. Romanos 10:11 diz, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer, não será confundido. Olha, irmãos, a palavra de Deus traz clareza para nós. Amém? Você é guiado pelo Senhor, guiado pela palavra do Senhor. Todo aquele que nele crer não será confundido. Filipenses capítulo 1, verso 29. Filipenses 1, 29. Porque a vós foi
Porque a vós vos foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Você está disposto a dar a sua vida pelo Senhor? Se vier uma perseguição e alguém falar para você, ou você nega o nome de Jesus, ou você será morto. A sua fé em Jesus será suficiente para você dizer: eu jamais negarei o nome de Jesus. Ele é tudo para mim. Você precisa fortalecer a sua fé, porque se um dia isso acontecer, você não vai envergonhar o nome do Senhor e você será honrado por Ele também. Amém? Outro texto. João 20, 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não me viram e creram. Quem aqui já viu Jesus assim, como vocês estão me vendo aqui? Alguém já viu? Ninguém, né? Você é mais bem-aventurado que os discípulos, irmão. Jesus disse: bem-aventurados que me viram e creram, mas mais bem-aventurados os que não viram e creram. Quantos aqui creem no Senhor e declara: Ele é o Senhor da minha vida? Aleluia! Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás. Irmãos, quantas vezes a gente quer condenar, né, as pessoas. A gente às vezes não tem misericórdia das pessoas. Ou às vezes não temos misericórdia do perdido, ou daquela pessoa que desviou. Mas a Bíblia diz: se com a boca ele confessar o Senhor Jesus e crer no coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, ele vai ser salvo, irmãos. Pode ser a pior pessoa na humanidade, pode ser a pior pessoa no seu conceito. Deus é um Deus resgatador, restaurador, aquele que levanta o caído e salva o perdido. Já estou concluindo, mas vamos ler ainda João capítulo 11, verso 40. O povo gosta muito desse. João 11, 40. Disse-lhe Jesus: não tenho dito que se creres, verás a glória de Deus? Amém, irmãos? Aleluia! A fé em ação, o crer em ação, a palavra de Deus declarando a verdade sobre as nossas vidas. E o último texto, João 6, 29. É o penúltimo, João 6, 29. Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que me enviou. Deus enviou seu Filho Jesus. E você deve crer nele, porque do seu interior vão fluir rios de águas vivas. E o versículo mais conhecido, qual que é? Não podia faltar, João 3,16. Por quê? Vamos todo mundo junto, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele
Aplauda o Senhor, amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós não somos perdidos. Nós não somos um povo sem esperança. Nós cremos no Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Nós declaramos: Tu és o Senhor das nossas vidas.